Olá, tias e tias, vamos dar início à nossa aula prática. Nós já vimos nas aulas anteriores o que são recursos didáticos, para que eles servem, já vimos as vantagens de trabalhar com os recursos visuais e agora nós vamos colocar mãos à obra, vamos mãos à obra. E lembrando que eu escolhi para este curso o EVA por ser um material mais prático, fácil de limpar e também que tem uma durabilidade bem maior, né? Você vai ter esses visuais aí por um longo tempo, porque eles demoram aí danificar. Então, eu escolhi o EVA, ok? Então, nós vamos precisar, para este recurso, nós vamos fazer o menino do relógio da oração. Lembrando que neste curso nós vamos trabalhar somente recursos de oração, tá bom? Eu fiz um menino, fiz uma menininha também. Todos os moldes vão estar disponíveis aqui na plataforma para você imprimir, baixar, imprimir e estar fazendo o seu visual, ok? Então, aqui nós vamos fazer o menino, tá bom? Então, você vai precisar de EVA. Aqui, no caso, eu escolhi a blusa do menino na cor verde, a calça azul, mas você não precisa fazer necessariamente das mesmas cores que os meus visuais, tá bom? Faça de acordo com os materiais que você tiver em casa e você pode modificar a cor do seu menininho aí, colocar de camiseta vermelha, fica a seu critério, tá bom? Mas aqui eu escolhi verde, a blusa. Eu já até deixei recortado aqui, a calça azul, tá bom? E aqui tem os moldes que você vai imprimir assim em folha A4, ok? Olha, já está no tamanho original do meu visual, tá? Por partes aqui, nessa parte aqui é o rostinho do menino, tá? É o rostinho, que eu já até recortei aqui, olha, já está do tamanho original. Tá bom? Os bracinhos, a mãozinha, aqui tem a mãozinha, ok? A blusa. É só recortar, lembre-se de ler todas as instruções nos seus moldes. Aí tem as instruções, alguns moldes vão ter parte A, parte B, parte 1, parte 2. Então, leiam todas as instruções do molde antes de recortar, tá bom? Aqui, esse menino aqui, os moldes estão bem fáceis, não tem muita emenda, tá bom? Então, estão aqui o rostinho. E aí, como é que você vai fazer? Você vai imprimir o seu molde, recortar. Aqui no caso tem aqui a mãozinha que já está recortado, tá bom? E você vai desenhar no EVA. Como você vai desenhar no EVA? Você vai utilizar um lápis comum, tá, gente? Não tem lápis especial para isso. Você vai usar um lápis comum e na hora de fazer os riscos, você vai contornar aqui o desenho do molde, mas não precisa forçar muito, tá bom? Vamos lá então. Vamos desenhar. Contornando aqui o desenho do molde. Bem devagar, não precisa ter pressa. Para que seu visual fique excelente. E aqui, para que você depois consiga saber a marca, dá só uma marca assim em cima do próprio molde para poder marcar o EVA embaixo, para você saber onde vai seguir o risco, ok? E aqui, desenhei os dedinhos, certo? Eu já tenho ele aqui cortadinho, já cortei aqui. Esse meu risco aqui, que é dos dedinhos. E eu vou cortar aqui outra parte, dessa parte aqui, dessa mãozinha aqui, para que vocês possam relembrar, como eu já fiz no vídeo anterior, cortando. Eu vou cortar aqui, essa mãozinha. Lembrando que tem que utilizar o EVA, não a tesoura. Lembra da primeira dica em que eu falei que o seu ambiente de trabalho você precisa arrumar, preparar todos os materiais. Aqui eu já separei os giz pastel, eu já separei o EVA, as canetas que eu vou utilizar. Ok? Já deixei tudo separadinho aqui, já deixei os moldes recortados. E mais uma dica para vocês também é procurar essas embalagens desses saquinhos e separar os moldes e cortando, coloca tudo no saquinho, os moldes recortados e coloque aqui um nomezinho, menino da oração, e aqui você vai guardando todos aqueles, o que você já for cortando e até os moldes, os recortes, para depois, amanhã depois você precisar, você já sabe, já tem lá guardadinho os recortes do seu molde e aí você não precisa imprimir novamente, né, cortar tudo de novo, já deixa tudo guardadinho em saquinhos assim.
ok? Isso aqui em transparente, coloque o nomezinho daqui do molde para que amanhã depois você precisar, você já tenha em mãos aí os seus moldes. Então, mais uma dica para vocês. Então, aqui eu já recortei a mão, lembrando que se ficar aquelas rebarbas, né, você pode passar uma lixa de unha, ok? Para poder acertar melhor. E aqui eu já recortei, já desenhei, já mostrei para vocês como desenhar, certo? Não tem problema de desenhar aqui por dentro, porque na hora que você for passar o giz pastel, vai esconder essas marquinhas. Lembrando que você não pode forçar muito o lápis para não marcar o EVA, tá bom? Então aqui já desenhei, já recortei a mãozinha, o rostinho. Então vamos na parte de sombreamento. Tom sobre tom, lembra? Aqui, cor de pele já é mais moreninho, eu vou usar esse tom de marrom aqui. Então, vou fazer o sombreamento no rostinho do menino. Tá? Sempre de ladinho. Lembrando que não pode colocar em pé, porque senão o risco fica muito grosso. Nesse aqui não fica tanto, porque o meu já está arredondado. Conforme eu vou usando, ele vai ficando arredondado. Quando você compra, ele vem assim no formato redondinho, assim, né? Então, não precisa fazer ponta. E conforme você vai usando, ele vai pegando o formato assim arredondado. Sempre de ladinho. Olha, aqui eu forcei já um pouco o lápis, já marcou aqui. Mas não tem problema, depois vou passar nessa umedecida, a gente vai tirando essas imperfeições. Primeiro eu vou contornando todos as partes do molde que for da mesma cor, tá? Deixando a cor escura, que é o preto, por último, porque ele suja muito a mão e você vai acabar manchando o seu visual. Mas se manchou, não tem problema. Use o lenço umedecido, tá bom? Que vai ficar limpinho novamente. Mas deixa o preto sempre por último. Comece para as cores mais claras. Aqui eu já fiz o contorno. Aqui em cima não precisa porque vai entrar o cabelo. Vou fazer o nariz. Eu já deixei o desenho do nariz aqui para facilitar na hora de passar o giz pastel. Certo? As bochechas. Aqui eu passei o meu dedo, mas você pode utilizar o lenço umedecido, tá bom? Só dar para dar um efeito esfumaçado. E também aproveita para limpar o dedinho aí. E aqui na boquinha, eu já vou contornar com a caneta hidrográfica. Mas eu vou deixar por último, porque é a parte final, tá bom? Então, vamos continuar aqui fazendo o sombreamento. Esse é o menino da oração. Relógio da oração. Ok? Vem com lenço umedecido. Pode ser também uma esponjinha. Separa uma esponjinha, quando você for comprar esponja de louça, separa aquela parte amarelinha da esponjinha e deixa separado só para poder fazer esse efeito esfumaçado aqui do EVA, tá bom? Se não tiver lenço umedecido, não tem problema, mas deixe sempre um paninho úmido para que você possa estar limpando o seu dedo conforme você vai fazendo aqui, tá bom? Só uma mãozinha. Já tenho outra aqui que já está sombreada. Então, aqui eu já terminei a parte que é com giz pastel marrom. Então, eu vou agora para a cor verde. O verde eu vou utilizar esse tom de verde aqui. Esse aqui. É esse verde aqui, tom sobre tom. Então, é um verde mais escuro, tá bom? Que é tom sobre tom. Como eu já falei, como eu tenho aqui o giz pastel de 50 cores, então eu tenho vários tons. Você comprando aquele de 12, você vai ter somente 2 tons de verde, que é esse aqui, mais o mais escurinho e mais clarinho. Então, se você quiser esse tom aqui, só vem a partir do de 25 cores, tá bom? Então, agora eu vou contornar.
Você pode também estar comprando EVA estampado para fazer também a blusa, a calça. Se você não encontrar, você pode pintar o EVA também ou colar um tecido nele, mas se você for colar o tecido, não dá para usar assim imediatamente. Você vai ter que esperar uns 2 dias para ele secar bem, tá? Para poder você estar utilizando. Aqui eu acho que não vai nem aparecer tanto, mas se eu quiser fazer assim um detalhe na blusa, nossa, para vocês verem como é que você pode pintar, o relógio vai cobrir, mas eu vou fazer aqui só para que vocês possam ver. Eu fiz um detalhezinho na blusa. Ok? Igual tá aqui do menino. Esse detalhezinho. Pronto, já fiz a blusa. Não vou utilizar mais o verde, agora eu vou para o azul. Para esse azul aqui eu vou usar esse tom. Se você quiser também utilizar um tom mais escuro, não tem problema, tá? Desde que seja azul. Essa parte aqui não vai aparecer, então não precisa passar o giz pastel. Lembrando que é giz pastel oleoso, tá, gente? O seco não dá esse efeito aqui. Ah, tia, eu não encontrei o giz pastel na minha cidade. Pode usar giz de cera, mas não vai ficar com acabamento assim igual o giz pastel, tá? O giz pastel dá um acabamento bem melhor. E aqui eu já fiz uns desenhozinhos como se a calça tivesse assim um pouquinho dobrada. No próprio molde já tem esses discozinhos assim para você estar se baseando, ok? Então eu vim aqui só para esfumaçar. Não precisa fazer com o dedo, tá, gente? Eu já acostumei fazer com o dedo, eu acho até que fica até melhor, mas você pode estar usando a esponjinha e o lenço umedecido. Mas é porque eu gosto mesmo de passar o dedo, porque eu acho que assim fica mais o efeito esfumaçado. E depois eu venho e passo o lenço umedecido. Olha como já vai dando vida. Pro visual. E aqui eu tenho a parte do olhinho do meu bonequinho. Eu fiz também de EVA, mas se você não quiser ter o trabalho de fazer, tá? Você pode também estar comprando, vende umas cartelinhas com olho assim. Tem de vários tamanhos, tem pequeno, médio, grande. Nesse caso aqui, eu peguei as imagens no Google e imprimir, tá bom? Se tiver uma boa impressora, você pode estar imprimindo, só você vai ter que ter o problema de configurar um pequeno, um médio, um grande, mas já vende pronto assim umas cartelinhas, tá bom? Procura aí na sua cidade, ou até por sites mesmo, vende as cartelinhas com um olhinho assim pronto. Mas nesse caso desse menininho aqui, eu preferi fazer de EVA. Então, eu já desenhei aqui a parte dessa bolinha que é azul, do bonequinho, e vou passar o giz pastel. Depois, quando eu for recortar, eu vou passar mais uma vez só para dar mais um efeito, tá, gente? Por que eu prefiro sombrear antes de montar?
Porque você for sombrear, quando for já com ele montado, vai esbarrar nas outras partes, vai manchar, não vai ficar legal. Então, o ideal é você pegar, sombrear um por um, peça por peça, antes de fazer a montagem. Então, aqui eu já fiz o azul, já fiz o verde, cor de pele. Então, vamos para esse azul aqui, que é um tom mais escuro. Então, vamos cortar aqui, que é a parte do sapatinho. Olha, eu fiz a curva com o próprio EVA. Eu vou girando o EVA, certo? Ok? Uma parte do pé. Primeiro eu começo sempre com as mãozinhas, com a cabeça, depois eu vou pegando a roupinha, e por último os detalhes. Certo? Aqui, nesse aqui eu vou ter que escolher um tom de azul mais escuro. Esse azul aqui. Ou preto também, pode ser preto, mas eu vou ficar com azul. E aqui no sapatinho dele, coloquei uns detalhezinhos que eu fiz com próprios giz pastel, como se fosse um tênis xadrez. Tá? Você pode fazer também, fica bem legal. Ou comprar o próprio EVA, que já vende também, EVA nesse formatozinho assim, com esse desenho em xadrez. Só que costuma ser bem mais caro, tá bom? Costuma ser mais caro quando ele é decorado, com glitter, com texturas. Geralmente são mais caros. Mas também dá um efeito assim, bem mais bonitinho no seu visual. Então, vou fazer com o risquinho igual tá ali. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. Efeito xadrez. Agora do outro lado. Bem com lenço umedecido. Para esfumaçar melhor. Olha como suja bem os dedos, ó, gente. Por isso que tem que ter um paninho úmido, um lenço umedecido para poder limpar, porque senão você vai borrando todo o visual. Por isso que também o preto, que eu vou usar agora, eu posso deixar por último. Nesse cabelinho aqui, eu acho que o ideal vai ser preto, porque eu tenho um outro marrom, mas não vai ficar legal. Prefiro preto. Então, vamos lá, preto por último, tá, gente? Eu vou contornando aqui o cabelinho do menino. Com o cabelo dele enroladinho, eu vou fazendo... Você pode fazer um menininho moreninho, branquinho, com a pele mais escura, ruivinho. Fica a seu critério. Eu vou ter que contornar todo o cabelo assim para realçar também parte do visual. Ok?
ele vai dar assim, umas manchas no visual, mas não tem problema. Esse efeito que é legal, que dá um efeito assim, esfumaçado. Acaba realçando melhor o seu visual. O giz seco, ele não faz esse acabamento de esfumaçado. Aqui nesse menino, no próprio cabelo, além de contornar, eu fiz um detalhezinho assim para mostrar que o cabelo dele é enroladinho. Então, eu peguei e fiz assim. Uns olhinhos. Para mostrar que o cabelo dele é enroladinho. Ok? Faça do seu jeitinho aí. Só para dar mais vida no cabelo do menino. Ok? Vem com o lenço. Deixa eu dar uma... E depois que eu passei o preto, ainda vou dar aqui um retoquezinho com branco. Só para dar mais um brilhozinho no cabelo. Ainda faço com próprios giz pastel, faço aquele pontinho de luz. Ou com a tinta para tecido, tá bom? Mas nesse caso aqui eu vou usar o próprio giz pastel, que já está em mãos. Ok? Então já contornei o cabelo, a blusa, a calça. Eu vou deixar o olho, a sobrancelha por último, que são os detalhes, tá bom? Então vamos lá. Já que nós já preparamos aqui, já podemos começar o processo de montagem. Vou começar pela cabeça. Antes de passar a cola, coloque a peça, encaixe a peça onde vai ficar direitinho. Não já sai passando a cola não, porque essa cola aqui por ser instantânea, você passou, colou. Então não vai passando logo a cola, tá bom, gente? Primeiro olha bem direitinho. Aí levanta de um lado e é só um pinguinho, gente. Não precisa passar muita cola para não fazer sujeira e também não escorrer para os seus dedos. Lembrando que essa cola, ela é muito perigosa, gente. Então não deixe cair na sua roupa, nem na mesa. Levantei, colhi o cabelinho. No final, se você vê que ficou umas partezinhas sem colar, você vem, passa um pouquinho. Pronto, só para fixar. Aqui atrás da orelha, só um pinguinho. E também, dessa cola aqui, o ideal é a número 2, tá? Tem algumas que tem esse número 1, número 2, número 3. O ideal é a número 2. A número 1, ela é muito líquida, a 3, ela é muito grossa, e a número 2 é ideal para trabalhar com EVA. Então, já colhi o cabelo. Vamos aqui para a parte da blusa. Então, eu vou passar aqui, pescoço. Nos próprios moldes vai ter a foto com a imagem do visual para que você possa tirar sua dúvida na hora de montar, tá? Então não se preocupe que vai ter a foto também da imagem com o bonequinho. Aqui o bracinho é esse bracinho aqui. Então aqui na blusa você pode fazer o detalhezinho do braço entrando por dentro, ou você pode fazer saindo assim por fora, tá? No caso aqui eu optei por sair por fora, mas alguns visuais eu gosto de colocar, fazer o cortezinho e colocar assim um bracinho por dentro. Mas nesse aqui eu vou colocar por fora, que vai ficar mais bonitinho. Olhe bem antes de colar, porque essa cola passou, colou. A calça, essa parte aqui vocês estão pensando que vai ficar um buraquinho, mas não se preocupe porque aqui vai entrar o relógio. Então vai entrar o relógio, então não vai aparecer, olha, o relógio.
ok? Eu vou deixar até a calça para colar quando a gente estiver já com o relógio, que aí vai para você medir bem. Então, vamos pro sapatinho. Eu deixei já o recorte do branco. Esse tá maiorzinho, mas nós vamos ajustar, ok? Pronto, o sapatinho dele aqui. Esse pra cá. Então, tem aqui o menininho. Agora eu vou colocar os detalhes da boca. Eu vou desenhar. Já fiz o desenho com lápis, agora vai ficar mais fácil. Aqui eu vou colocar a boquinha dele marrom. Lembrando que não pode ser caneta piloto, viu, gente? Não pode ser caneta piloto, tem que ser essas canetas hidrográficas. Porque se você encostar aqui, ele não vai manchar o seu dedo e não vai borrar o visual. Certo? Na linguinha eu vou passar o vermelho. Vou dar uma retocada aqui. Ok. E no dente eu vou passar giz pastel branco. Certo? Então vamos pro olhinho. Aqui primeiro é branco, contorno, depois vem o azul, depois o preto. Então vamos cortar agora o azul. Eu vou retocar aqui, porque na hora que eu cortei isso é um pouquinho. Então, vamos retocar com giz pastel. Aqui eu fiz menino com um pouquinho com os olhos azuis, mas você pode botar verde, marrom, vai do seu gosto aí. No branquinho eu vou colocar um tom de azul mais clarinho. Lembrando que no branquinho é sempre o tom do azul mais claro, tá, gente? Nunca o tom de azul escuro. Ok? Aí eu vou colar. Antes de colar o olhinho ali, eu vou colar esses detalhes aqui. Ah, ainda tem um detalhezinho aqui do olho. Antes de colar essa parte, eu tenho que deixar o detalhe do olho. Deixa eu botar outro pedaço aqui.
que é esse detalhezinho aqui do olho. Tá? Antes de colar essa bolinha, coloca primeiro aqui para você ter uma base. E aqui, deixa eu passar aqui o contorno nele. O desenho do olho também tá no molde, tá, gente? Vocês vão cortando por parte. Primeiro a parte branca, depois a parte azul, depois a parte preta. E assim vai, parte por parte. Aqui. Passa a cola somente na pontinha. Depois você vai retocando. Só na pontinha. Aí eu vou colocar essa parte aqui um pouquinho para dentro aqui, ó. Certo? Um pouquinho para dentro. A bolinha preta. Também aqui por dentro. Aí agora eu vou passar a cola aqui. Certo? Um olhinho, vamos pro segundo olho. Ok? Aí no olhinho eu coloquei as bolinhas branquinhas, que é o ponto de luz. Já deixei desenhado aqui. Mas eu vou cortar bem menor, porque ainda ficou um pouquinho grande. Círculo. Só para dar um brilhozinho no olho e ficar mais bonitinho. Botei um desenho, mas ficou muito grande. Porque esse desenho aqui do ponto de luz não tem molde, tá, gente? Vocês vão fazendo só um círculozinho. Ok, agora eu vou cortar para o outro. Girando o EVA. Esse detalhezinho pequenininho já é mais difícil. Ok? Agora eu vou colar. Pinguinho. Pinguinho para não desperdiçar a cola e também não sujar o seu recurso visual, porque a cola faz uma sujeira. Então você passa só pinguinho, só para fixar. Ok? Então daqui outro olho. Esse daqui. Certo? Maior para cá. Vamos colar o olhinho. Primeiro posiciona, depois passa a cola.
E aqui eu vou dar uns detalhezinhos de um lado, do outro. E colocar a sobrancelha. Deixa eu desenhar mais uma. E aqui é aquela observação, desenhar do lado contrário. Que vai ficar uma de um lado, outra do outro. Ok? Giz pastel. Antes de colar, porque se eu tentar desenhar, contornar aqui no visual, vou acabar manchando a parte de baixo, que é cor de pele. E aí depois você vai ter que limpar e o borrado pode não sair todo. Então, é ideal você passar antes de colar. Aqui. Aqui. Aqui na hora de colar o cabelinho, colei um pouquinho mais para baixo, mas não tem problema. Na hora de colar, veja atenção nesse detalhe de colar ele um pouquinho mais para cima, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho a sobrancelha. Ficou bem em cima do cabelo. Aqui mais um detalhezinho aqui. E para finalizar, vai colocando aqueles pontinhos de luz, ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos fazer o relógio, tá? Já colocamos aqui o corpinho do menino, a calça. Na próxima aula nós vamos fazer o relógio para estar finalizando esse visual do recurso relógio de oração. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima aula.